Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O morador de rua que tinha uma casa, a verdadeira história do Sr. Lawson. Numa manhã cinzenta e chuvosa em Nova York, táxis buzinavam nas ruas encharcadas de Manhattan. Guarda-chuvas batiam nas calçadas lotadas e o ar carregava o cheiro de asfalto molhado misturado ao café quente dos vendedores ambulantes. A cidade pulsava em seu ritmo frenético, imune à fadiga, indiferente àqueles que deixava para trás. No coração desta agitação urbana estava, imóvel e majestoso, o Wellington Grand, uma joia de arquitetura e requinte, apelidado de Palácio dos Poderosos. Localizado na Quinta Avenida, sua imensa fachada de calcário e portas douradas pareciam desafiar o tempo e a chuva. Lá dentro, um mundo completamente diferente da agitação lá fora. O piso de mármore italiano refletia marfim e champanhe. Enormes lustres de cristal da Boêmia pendiam do teto, lançando uma luz suave e dourada, como se o próprio dia fosse filtrado para não perturbar a serenidade do espaço. Colunas esculpidas sustentavam um teto pintado à mão, e nas poltronas de veludo grená, homens de negócios liam o jornal New York Times enquanto celebridades mascaradas tomavam café com leite por $25. As recepcionistas, impecavelmente vestidas, exibiam os sorrisos impecáveis que lhes foram ensinados no primeiro dia de treinamento. Atrás do balcão, Kylie Matthews, 28, com cabelo penteado para trás, uma gravata sob medida e ambição sem limites. Estava fazendo uma reserva de última hora para um senador do Texas. Mas em 8h42 em ponto, como um sinal silencioso para quebrar a ilusão de perfeição, a porta giratória da entrada parou brutalmente. Uma rajada de ar frio invadiu o corredor. E com ele, um homem. Todos olharam para cima. Ele não estava lá para uma selfie ou uma palestra. Vestia um velho casaco marrom, puído nas mangas e rasgado nos ombros. Sua figura curvada movia-se lentamente, arrastando atrás de si uma sacola militar surrada, coberta de manchas e fios puxados. Suas botas, encharcadas e rachadas, deixavam pequenas poças de lama no mármore imaculado. Sua barba grisalha, espessa e desgrenhada, caía sobre um rosto bronzeado pelo frio e pelas dificuldades. Seus olhos estavam cansados, mas alertas. Uma luz estranha brilhava neles, uma mistura de lucidez, dor e determinação. Um cheiro de chuva, terra e solidão espalhou-se ao seu redor, quebrando a fragrância sofisticada do lugar. Vários clientes torceram o nariz. Uma mulher vestida de Chanel levantou-se enojada, sussurrando para o acompanhante. Como puderam deixá-lo entrar? O recepcionista Kylie encarou-o paralisado. Ficou em silêncio por alguns segundos, incapaz de acreditar que aquele homem ousara cruzar a soleira do Wellington. Então ele se recuperou e ergueu as sobrancelhas em um tom seco e abafado. Senhor, sinto muito, mas o senhor não pode ficar aqui. O acesso ao saguão é reservado para hóspedes. O homem parou, colocando lentamente a bolsa aos pés com um cuidado estranho, quase cerimonial. Levantou a cabeça e cruzou os braços. Seus ombros eram largos, as costas curvadas, mas ele exalava uma autoridade silenciosa que ninguém ainda compreendia. Então ele falou. Sua voz era rouca, oca e fria pelos anos. Mas cada palavra era articulada com uma precisão glacial. Gostaria de acessar o Suite Lawson. Kylie levou um susto nervoso. Tentou conter o riso. A Suite Lawson? Ele digitou nervosamente no teclado, como se estivesse prestes a verificar algo, então balançou a cabeça com um pequeno sorriso zombeteiro. Sinto muito, mas esta continuação era reservado exclusivamente ao proprietário do hotel. O homem assentiu lentamente como se esperasse por isso. Olhou profundamente nos olhos da jovem recepcionista. E simplesmente disse, exatamente, eu sou William Lawson, e eu gostaria de ver minha propriedade. O silêncio caiu abruptamente no balcão como se o próprio ar tivesse congelado. O tilintar silencioso de uma xícara contra um pires ecoou pelo saguão, seguido pelo crepitar distante de uma luz fluorescente no teto. Todos os olhares estavam voltados para aquele homem, aquele estranho de casaco surrado, botas gastas e olhar firme. Então algum sorriu. Sorrisos incrédulos. E de repente, explosões de riso nervoso atravessou a sala. Um jovem loiro, vestindo calças de moletom de grife e óculos de sol ridiculamente grandes, apesar do céu cinzento lá fora, conteve uma risada alta em uma poltrona de grife não muito longe do balcão. Segurando seu iPhone mais recente, ele filmou discretamente a cena, dando um zoom no homem esfarrapado. Ei, olha isso, gente, é incrível! Sussurrou ele, falando para a câmera.
Ele se endireitou e se dirigiu aos seus 2 milhões de assinantes em um tom teatral. O morador de rua acaba de se declarar dono do Wellington Grand. Isso não é brincadeira. Aparentemente é o dono do palácio. É o fim do mundo. Então, entre duas risadas, ele acrescentou: talvez ele tenha confundido com um abrigo para moradores de rua. O riso de Trevor Banks, um influenciador com uma reputação digital frágil, espalhou-se rapidamente pela sala. Os clientes no saguão se voltaram para o palco. Alguns celulares foram discretamente erguidos. A humilhação, silenciosa, mas viral, começava a se espalhar. Kyle, o recepcionista, agora sorrindo meio envergonhado e meio desdenhoso, acenou levemente para os seguranças posicionados perto do elevador. 2 homens de terno preto, visivelmente bem constituídos e bem treinados, aproximaram-se com calma, mas com firmeza. Sua postura não deixava dúvidas quanto à sua intenção. Ejetaram entre os ossos em causar alvoroço. Kyle, suspirando, disse-lhes num tom mecânico: leve-o para fora. Com cuidado, mas com firmeza. Um dos policiais colocou a mão no ombro do homem. Mas quando o segundo estava prestes a agarrá-lo pelo braço, William Lawson levantou a mão. Lentamente. Calmamente. Firme como um carvalho enraizado. Agachou-se sem brusquidão e abriu sua bolsa militar puída. As costuras rangiam. Seus movimentos tinham a lentidão controlada de quem sabe que o tempo pode ser um aliado. Ele tirou um arquivo laminado, ligeiramente deformado pela umidade. Ele o colocou no balcão na frente de Kyle com uma precisão quase cerimonial. Aconselho você a ler isto, disse ele, com a voz ainda rouca, mas implacavelmente calma. Kyle, inicialmente confuso, relutantemente abriu o arquivo. Seu olhar percorreu rapidamente as primeiras páginas, depois diminuiu o ritmo. Suas sobrancelhas franziram. No interior, documentos impecáveis. Item: a escritura de propriedade do Wellington Grand Hotel, datado de 1993, com nome em letras maiúsculas, William H. Lawson. Os estatutos originais da Lawson Corporation, mencionando sua participação majoritária. Fotos coloridas dele mais jovem em terno escuro, cortando a fita vermelha na posse, cercado por figuras políticas e pela imprensa. E finalmente carta oficial, cabeçalho escritório de advocacia Dourado Langston e Pierce LLP, invocação William H. Lawson em uma reunião do Conselho de Administração, hoje mesmo, às 10 horas da manhã, na sala de negócios privada do hotel. O alvoroço parou de repente. Os telefones caíram. O riso de Trevor Banks ficou preso na garganta. Um garçom deixou cair uma colher. Até os seguranças trocaram um olhar incerto, suas mãos se afastando gentilmente do homem. O silêncio desta vez foi diferente. Pesava. Oprimia. Kyle, pálido, deu um passo para trás, como se tivesse tocado em algo quente. Eu vou ligar para o diretor imediatamente. Ele digitou um código no aparelho e sussurrou algumas palavras. Menos de 1 minuto depois, um ruído apressado ecoou no mármore, passos nervosos e apressados vindos da escada em espiral do andar superior. Era Martin Graves, o gerente-geral do Wellington Grand. Um terno azul escuro de 3 peças, cabelo penteado para trás, o visual de um CEO de Wall Street e o olhar de um homem que odeia surpresas. Ao descer as escadas, ele já estava com a testa franzida. O que está acontecendo, Kyle? Você me disse que... Mas ele parou quando viu o homem à sua frente. Seus olhos se arregalaram. William não se moveu. Olhou Martin diretamente nos olhos. Ele não precisava mais falar. Estava tudo nos documentos. Martin se aproximou do balcão, com as mãos um pouco trêmulas. Ele pegou o arquivo. Folheei. Devagar. Depois mais rápido. Depois devagar de novo. Suas mãos empalideceram. Ele virou uma página. Depois outra. Então encontrou uma foto. A da posse de 1993. Um homem sorridente de terno escuro, segurando uma fita vermelha, cercado por homens poderosos. Era dele. Mais jovem. Mais magro. Mas sem dúvida era William Lawson. Martin deu um passo para trás, como se tivesse visto um fantasma. Sussurrou, quase inaudível. Ah, meu Deus! É ele mesmo. William Lawson nem sempre foi o homem de casaco surrado e bolsa surrada que as pessoas confundiam com o morador de rua. Ele já foi um dos empreendedores mais respeitados e admirados de Nova York. Uma figura icônica do sonho americano, forjada com trabalho duro, perseverança e coragem. Nascido em um modesto apartamento no Bronx, William cresceu em um ambiente difícil. Sua mãe, Maria Lawson, uma mulher solteira e corajosa, trabalhava dia e noite como governanta para alimentar seus 3 filhos. Desde jovem, William entendeu que teria que lutar para existir, para se destacar dos demais. Aos 17 anos,
Munido de uma vassoura velha, alguns produtos de limpeza e a vontade de nunca desistir, ele começou seu primeiro negócio. Uma empresa de limpeza que ele foi fazendo crescer, bairro por bairro, até se tornar uma PME próspera. Mas isso foi só o começo. Aos 33 anos, com uma ambição aguçada e um apurado senso de negócios, William decidiu investir em imóveis de luxo. Ele sonhava em oferecer a Nova York um símbolo de requinte acessível, um lugar onde a elegância se misturasse com a humanidade. Assim nasceu a Wellington Grand, seu projeto principal, um hotel suntuoso que rapidamente se tornou uma joia de Manhattan. William estava orgulhoso do que havia construído. Um hotel que carregava não apenas seu nome, mas também seus valores, respeito, dignidade e inclusão. Mas em 2012 a vida lhe deu o golpe mais duro. Sua única filha, Emília, uma jovem brilhante e cheia de vida, morreu tragicamente em um acidente de carro. Foi como se o chão tivesse se desfeito sob seus pés. A tristeza o consumia. Ele deixou o mundo dos negócios abruptamente, transferindo suas responsabilidades para uma fundação de caridade criada em memória de Emily, dedicada a ajudar famílias em dificuldades, moradores de rua e jovens empreendedores desfavorecidos. Ele então desapareceu do radar da mídia. Mas não foi uma fuga nem um retiro. Foi uma busca. Durante anos, William viajou pelos Estados Unidos a pé, muitas vezes sem dinheiro, dormindo em abrigos para moradores de rua, compartilhando seu pão, suas histórias, seu sofrimento. Ele queria redescobrir uma vida simples, longe do luxo e da pretensão. Queria compreender aqueles que a sociedade havia esquecido. Ele era um homem mudado, transformado pela dor e pela compaixão. Mas naquele dia, naquela manhã chuvosa em Nova York, ele havia retornado ao Wellington Grand, não para reivindicar sua herança nem para se acomodar novamente no luxo, mas para observar, para ver como, por trás das portas douradas e dos sorrisos educados, aqueles que como ele não tinham nada eram tratados. O hotel tinha o seu nome. Era para ser um refúgio, um símbolo de humanidade, de respeito. O que ele viu até então, no entanto, o decepcionou profundamente. Olhares de desprezo, portas quase fechadas na cara de algumas pessoas, sussurros zombeteiros, guardas prontos para expulsar sem dizer uma palavra. Tudo isso no próprio lugar que supostamente personificava seus valores, deixou um gosto amargo em sua garganta. William sabia que não podia mais ficar em silêncio. Era hora de fazer sua voz ser ouvida, de lembrar ao Wellington Grand o que ele deveria ser. E para aqueles que haviam esquecido, ele mostraria que o verdadeiro poder não estava no ouro ou no mármore, mas no respeito por cada ser humano. O vídeo de Trevor Banks, postado no TikTok com o título zombeteiro e cruel, o vagabundo que pensava que era rico, foi um sucesso imediato e estrondoso. Milhares de visualizações em poucas horas, comentários risonhos, compartilhamentos sarcásticos. Para muitos, William Lawson não passava de um vagabundo excêntrico, uma caricatura grotesca. Mas algumas horas depois, Trevor postou novamente. Desta vez, o vídeo mostrava o arquivo plastificado, as fotos amareladas, a escritura e, mais importante, uma breve entrevista capturada entre as tomadas, na qual William explicou calmamente sua história. Em poucas horas, a opinião pública mudou radicalmente. A zombaria transformou-se em espanto. A desconfiança deu lugar à compaixão. E logo, uma onda de admiração. As redes sociais enlouqueceram. A mídia tradicional repercutiu a história. Jornalistas bateram nas portas do Wellington Grand. 3 dias depois, na grande sala de conferências do hotel, transformada para a ocasião, reuniu-se uma multidão de jornalistas, empresários e cidadãos que vieram por curiosidade. William Lawson, agora vestido com um terno simples, mas impecavelmente cortado, subiu ao palco. Seu rosto marcado pelas provações, seus olhos cheios de determinação e sabedoria cativavam a atenção. Ele falou com a voz calma, mas poderosa: "Não voltei para humilhar ninguém, nem para recuperar o que era meu, mas para testar a alma do meu próprio império, para ver se em meio ao dourado e ao brilho restava uma centelha de humanidade." Um silêncio profundo seguiu suas palavras. "Hoje eu vi a verdade. E essa verdade exige mudança." Em seguida, ele anunciou um vasto plano de reformas com o objetivo de restaurar o hotel aos seus verdadeiros valores, e tem um programa completo de formação em ética, dignidade e humanidade, obrigatório para todos os funcionários, desde o zelador até o segurança, para que todos entendam que um sorriso e um olhar importam mais do que a aparência ou a riqueza de um cliente. A criação de uma linha de financiamento dedicada a projetos de habitação para pessoas em situação de rua, porque o Wellington Grand não é apenas um hotel de luxo, mas um ator social responsável na cidade.
E acima de tudo, uma regra de ouro, de agora em diante exibido em letras douradas na porta principal. Todo cliente merece respeito, não importa sua aparência. A mudança foi rápida e intransigente. Kylie, a recepcionista zombeteira, foi demitida. O diretor-geral, Martin Graves, um homem rígido e frio, foi substituído por uma mulher excepcional, Angela Monroe. Angela não era uma figura do mundo discreto dos hotéis de luxo. Ela vinha do centro do Brooklyn, vivia na pobreza e passará os últimos 10 anos administrando um abrigo para moradores de rua. Sua nomeação era um símbolo poderoso. Quanto a William, ele optou por não retornar à luxuosa suíte que levava seu nome. Em vez disso, ele decidiu se instalar em um pequeno quarto no último andar, um refúgio modesto, às vezes usado por trabalhadores noturnos. Longe dos salões dourados, ele redescobriu a simplicidade que sempre prezou. Todos os dias ele caminhava pelos corredores, conversava com os clientes, ouvia as histórias das faxineiras, compartilhava suas refeições com os motoristas, os garçons e os funcionários esquecidos pelo esplendor. Ele se tornou o guardião da alma do Wellington Grand e um homem entre os homens. O Wellington Grand não era mais apenas um hotel de luxo. Ele se tornou um símbolo vivo, um exemplo de humanidade e respeito. E num canto do salão foi instalada uma placa de bronze, gravada com uma inscrição que rapidamente correu a cidade. Para aqueles que olhamos sem ver. Para aqueles que são julgados muito rapidamente. O verdadeiro luxo é a humanidade. William Lawson,